de Deus em 1 Reis capítulo 17, a vida do profeta de Deus, conhecido pelo nome de El-Já. Os irmãos lembram-se? Nós em português costumamos chamar o seu nome de Elias, mas o seu nome no original é composto por duas palavras que são muito importantes e significativas para esta história. O profeta Elias, ou El-Já, tinha um nome que significava exatamente Jeová é Deus. Lembrando que o nome El era o nome usado normalmente para falar de Deus, de Senhor. É um nome que compõe muitos nomes bíblicos, como Ezequiel, Daniel, Gabriel, etc. e tal. Sempre que há um El, estamos a falar, não é? De Deus. E Já era o diminutivo do nome Jeová. Então, El-Já, ou Elias, significava Jeová é Deus. E este é o homem que vai se levantar para repreender o povo de Israel e em especial os seus governantes, o rei Acabe, porque o rei Acabe tinha trazido para Israel um Deus falso chamado Baal, e este Deus era agora o Deus que recebia mais, digamos, adoração entre o povo de Israel. Também lembramos nesta primeira lição que vimos no início deste trecho do capítulo 17, que Elias é levado por Deus a desafiar o rei Acabe exatamente naquilo que era o território de ação do Deus Baal. Baal era o Deus da chuva, era o Deus da tempestade, era o Deus do trovão, do relâmpago, era o Deus da fertilidade da terra. E é exatamente nesta área que Deus toca. O profeta chega lá e diz: bem, vocês estão aqui a adorar um Deus falso, um Deus que chove, segundo vocês dizem, um Deus que faz a terra produzir. Pois eu sou um servo do Deus verdadeiro, do Deus Jeová, e Jeová é o Deus vivo, é o Deus de Israel, e eu juro na presença deste Deus de quem eu estou que não vai chover enquanto eu não disser. Ou seja, Elias está exatamente anunciando aquilo que seria algo difícil de acontecer, tendo em conta os adoradores de Baal, porque eles adoram um Deus que manda a chuva. E portanto eles acham que é Baal que manda a chuva, e não Jeová. E o profeta de Deus está dizendo: vocês não entendem nada disto, não vai chover enquanto eu não disser. Muito bem. Irmãos, eu não sei qual terá sido a reação das pessoas na altura em que Elias diz isto, não é? Talvez o aspecto dele, a forma como ele se apresentou, impusesse um grande respeito. Mas também é possível que as pessoas tenham ouvido ele dizer isso e tenham dito: coitado, este indivíduo agora vai parar de chover. Era só o que faltava, não é? Imagina, não vai chover mais enquanto ele não disser. Quem é ele para chegar aqui e dizer uma coisa destas? Mas depois que se passou uma semana, e 15 dias, e um mês, e 2 meses, e 3 meses sem chover, as pessoas começaram a dizer: bem, se calhar aquele indivíduo sabia o que estava a dizer. No entretanto, Deus o tinha mandado para um outro local onde ele ficou protegido, e ali ele ficou guardado, bebendo do ribeiro de Querite e sendo servido por corvos de manhã e de noite que lhe traziam pão e carne. Nós hoje vamos continuar então o nosso texto lendo a partir do versículo 8 de 1 Reis 17 e vamos ler do versículo 8 até ao versículo 16. Diz assim: Então veio a ele, portanto a Elias, a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão da tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temais, vai, faço conforme a tua palavra. Porém faço primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Isso foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela
a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Até aqui, irmãos. Vamos olhar para este trecho, este episódio da vida de Elias. Quando a fome cresceu em Israel, a seca aumentou de tal maneira que começou a secar toda a terra. Não havia condições de haver produção agrícola. Nós não sabemos quanto tempo isto durou, mas provavelmente já durava há bastante tempo, certamente muitos meses, para que pudesse haver fome na terra. E Elias também foi afetado pela fome que tocou a terra. Quando nós vivemos numa terra onde impera o pecado, irmãos, nós devemos nos lembrar que nós acabamos por ser afetados por ele, mesmo que nós nos mantenhamos fiéis. Vejam, irmãos, a punição da terra afeta o próprio profeta que a proferiu. Certo? O profeta proferiu a profecia que dizia: não vai haver chuva, logo vai haver seca e vai haver fome. E a profecia que ele anunciou acaba por afetar a ele também, porque ele também é envolvido por esta dificuldade. Faz parte das consequências de se viver num mundo que está caído e que jaz no maligno. E é importante nós lembrarmos isto, irmãos, olhando para este início deste trecho, porque por vezes nós vamos passar por dificuldades, por vezes nós iremos passar por lutas, por vezes nós iremos passar por crises que não têm necessariamente a ver com faltas nossas, não tem necessariamente a ver com o nosso pecado direto, nem com a falta de fidelidade, mas tem a ver por vezes com o facto de vivermos numa terra, num mundo, onde a grande maioria não se importa com Deus, a grande maioria vive em pecado e há consequências disto, há consequências do mal, há consequências do pecado, e nós acabamos por ser afetados de alguma maneira. Enquanto vivermos neste mundo, enquanto aqui estivermos, assim será, irmãos. O Senhor nos protege de muitas das consequências. O Senhor nos guarda de muitas das consequências, mas nunca será de todas. E, de vez em quando, mesmo os servos do Senhor são afetados por algumas destas coisas que nós vemos à nossa volta. Só para dar aos irmãos alguns exemplos práticos muito simples. Hoje, no mundo em que nós vivemos, tem uma incidência de cancros muito maior do que há anos atrás. Porquê? Nós poluímos a Terra, irmãos. Nós demos cabo do planeta, não é? Nós demos cabo da água, demos cabo do ar que respiramos. Nós modificamos de tal maneira a nossa alimentação que ela hoje não é saudável como era há uns tempos atrás e, por consequência, muitas pessoas acabam por ter cancros. E os cancros tocam os crentes também. E nós podemos dizer: estou com um cancro e Deus não podia ter-me protegido disto. Pois podia, e se calhar protege a muitas pessoas e cura muitas outras, mas nós vivemos neste mundo, irmãos. E independentemente de ser ou não uma falha nossa específica, acabamos por ser afetados por algo que tem a ver com o pecado do homem. Irmãos, a poluição é pecado. Certo? Porque um dos primeiros mandamentos que Deus deu ao homem foi que tomasse conta da terra. Este planeta que Deus nos deu é responsabilidade nossa. Muito antes de existir o Partido Ecologista, os crentes em Cristo já eram verdes, irmãos, porque a responsabilidade nossa, foi Deus que nos deu a terra. Então, quando nós poluímos, quando nós estragamos, nós estamos pecando contra Deus, porque estamos sendo maus mordomos daquilo que Ele nos disse. A verdade é que o profeta acaba por ser afetado pela própria crise, mas o Deus da providência não o deixa sem sustento. Então Deus agora vai orientar o profeta num outro caminho, para que ele possa continuar tendo alimentação e sustento no meio desta dificuldade. Agora, a forma como ele vai fazer isto é certamente muito curiosa e deve nos fazer prestar muita atenção, irmãos, porque isto desperta, não é? A maneira como Deus vai agir desperta em nós curiosidade e traz-nos para nós muitas lições. Deus dá ordem para Elias se deslocar para uma aldeia na região de Sidom, ou seja, fora dos contornos de Israel, para a terra dos fenícios, para o âmbito da cidade de Sidom, que era uma cidade-estado fenícia muito importante, para viver sob o sustento de uma viúva. Agora vamos pensar, irmãos.
O ribeiro de Querite tinha secado, certo? Mas o rio Jordão provavelmente ainda não. Por que é que Deus não manda que ele vá para perto do rio Jordão e que continue a beber da água do Jordão e a receber o alimento providenciado pelos corvos? Será que Deus não podia fazer isto? Será que o simples secar daquele ribeiro tinha acabado com as hipóteses ou com as soluções? Certamente não, irmãos. E é muito provável que Deus pudesse continuar providenciando desta maneira. Mas talvez Deus estivesse tentando ensinar a Elias que ele tem formas diferentes de providenciar e não apenas uma. Às vezes nós experimentamos uma bênção da parte do Senhor ou uma orientação da parte de Deus e às vezes nós achamos que o Senhor vai responder sempre daquela mesma maneira. Mas o nosso Deus não é um Deus de apenas uma solução, é o Deus de todas as soluções. E Ele não tem necessariamente que agir da mesma maneira sempre. Até porque o Senhor, Ele testa a nossa fé. Ele experimenta o nosso crescimento nele, mostrando-nos formas diferentes de agir. Senão nós nos acostumávamos a fazer as coisas sempre da mesma maneira e acabávamos por nos relacionar com Deus através de fórmulas. E Deus não trabalha com fórmulas no nosso relacionamento pessoal, porque as fórmulas não funcionam nos relacionamentos pessoais. Nós sabemos isso na prática, não é, irmãos? Às vezes nós agimos com uma pessoa sempre da mesma maneira e funciona tudo muito bem. E um dia fazemos a mesma coisa e a pessoa reage mal. E diz, mas eu sempre faço assim e sempre funciona, porque é que hoje não é? Porque somos pessoas, irmãos. Nós não somos máquinas, não somos robôs. Há dias que são diferentes de outros e as coisas não funcionam sempre da mesma maneira. O nosso Deus ensina-nos desta forma e os grandes servos de Deus aprenderam assim. Lembram-se de Davi, irmãos? Deus dava uma vitória a Davi de uma certa maneira. E quando vinha a nova batalha, Davi não partia do princípio que tinha que batalhar da mesma forma. Ele perguntava a Deus: Senhor, há aqui uma nova batalha, como é que eu faço desta vez? Uma vez Deus mandava pela frente, outra vez Deus mandava pelo lado, outras vezes Deus mandava por trás, outra vez Deus não faças nada, porque o Senhor tem muitas possibilidades na sua mão e Ele quer que nós cresçamos na dependência dEle e não de fórmulas. É claro, irmãos, que Deus podia ter mandado Elias para uma viúva na sua própria terra, não é? Será que não havia viúvas em Israel para Deus mandá-lo ter com uma viúva de Israel para ela tomar conta dele? Por que é que tem que mandar para uma viúva estrangeira? Vamos recordar, irmãos, ainda havia na maioria das mentes, as pessoas entendiam que a ação dos deuses estava limitada à geografia das nações. O Deus deste povo, não é? O Deus de Portugal termina ali em Elvas, não é? Passou para Badajoz, é o Deus da Espanha, não é? Não vamos confundir as coisas. Há limites geográficos, era assim que o povo entendia. Mas o Deus de Israel é Deus de toda a terra. É o mesmo Deus que sustenta aqui e lá. Para Ele não existem fronteiras. E é provável que isto também fosse uma maneira de Elias reforçar o seu entendimento de que para Deus não havia limites geográficos. O Deus que o sustentava em Israel podia sustentá-lo lá na Fenícia, lá nos termos de Sidom. Mas é interessante, irmãos, pensar que Deus manda Elias, e pensem como isto era humilhante, de uma certa maneira, para um homem na força da idade, ainda podendo trabalhar, ser sustentado por uma viúva. Era difícil, não é? Isso vai contra o próprio instinto masculino de não deixar que a mulher o sustente. Bem, eu creio que esse é o instinto correto, irmãos. De vez em quando a gente vai vendo coisas, não é? Que são um pouco diferentes, mas normalmente o homem gosta de providenciar, tenta ser o providenciador do lar. Pode haver circunstâncias em que as coisas não são tão simples, mas normalmente é assim. Não era fácil para Elias ser sustentado por uma viúva. Por que é que Deus não o mandou ser sustentado por alguém próspero? Mesmo nas crises continua havendo gente próspera. Os irmãos vão ver, à medida que nós vamos lendo o texto, daqui a bocado vamos conhecer, daqui a algumas semanas vamos conhecer um personagem chamado Obadias, que era o mordomo do rei Acabe. Era um homem próspero e temente a Deus. E ele vai nos dizer, Obadias vai dar testemunho de como ele sustentou do seu dinheiro 100 profetas do Deus verdadeiro, escondidos. Então, sem quem sustenta 100 não sustenta 101. Porquê que Deus não mandou para que ele fosse ter com Obadias? Deus o manda para ser sustentado por uma viúva estrangeira. Talvez isso fosse uma grande lição de humildade, para que Elias pudesse entender que ele tinha que se submeter àquilo que era a vontade de Deus
Porque Deus sustenta, mas Ele sustenta como e onde Ele quiser. E isto eram lições difíceis, mas que Elias precisava aprender para poder crescer no seu caminho com o Senhor. Mas uma coisa que eu pensei muito, irmãos, esta semana, enquanto meditava neste texto, é tão interessante, exatamente a região para onde ele vai. Porque diz assim, que ele foi mandado a Sarepta, que é de Sidom. Este nome Sidom, irmãos, esta cidade de Sidom, não vos chama a atenção para alguma coisa? Quem é que tinha vindo de Sidom para Israel? Jezabel, a rainha. Os irmãos já viram uma coisa interessante? A rainha Jezabel está aí no capítulo 16. Se os irmãos quiserem, estão com as Bíblias abertas, não é difícil os irmãos verem isso. Está aí no capítulo 16, versículo 31. Diz assim: e sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Esta rainha vai ser um dos personagens mais malignos da história do povo de Israel. Ela sai de Sidom e vem trazer uma religião pagã para Israel. E agora Deus pega o seu profeta e diz: sabes onde é que eu vou te sustentar? Lá na terra de onde veio esta rainha má. Vai para lá. Irmãos, os contos de fada gostam de falar a respeito das rainhas más. As rainhas más não são nada comparadas com a Jezabel, não é? A rainha da Branca de Neve, da Bela Adormecida, estas rainhas que não valem nada. Essas rainhas más não são nada comparadas com Jezabel. Jezabel é que era a rainha má por excelência. Veio lá de Sidom, agora tu vais ser sustentado lá. De onde ela veio? Lá nas barbas dos Sidônios é que tu vais ser sustentado. Que coisa interessante, irmãos. Lembrem-se que Elias foi despertado por Deus para lutar contra o culto a Baal. Qual era o melhor lugar para ele aprender e entender o culto a Baal do que o lugar de onde este culto tinha vindo? No tempo em que ele está ali, sendo sustentado por esta viúva de Sidom, ele está vendo e aprendendo como é que este povo fazia na sua adoração a este Deus. Porque ele tem que combater este falso culto. E para poder combatê-lo, ele tinha que estar bem preparado para saber como é que era. Certamente isto foi uma novidade e algo fora do habitual. Mas também, irmãos, é muito provável que fosse o último lugar do mundo onde Acabe e Jezabel fossem procurar Elias. Exatamente numa aldeia de Sidom. Ali pertinho de onde a rainha má tinha saído, era de certeza que não era para lá que eles estavam à espera que Elias fosse. Mas Deus manda-o exatamente para aquele lugar, não é? E talvez alguém possa dizer, quanto mais perto do perigo, mais longe de ser realmente danificado. E ele está ali entre os sidônios e é ali que Deus vai sustentá-lo. É interessante, irmãos, o encontro de Elias com esta mulher. A viuvez era uma grande praga. As mulheres viúvas ficavam numa situação muito, muito difícil. Esta mulher é viúva com um filho pequeno, o filho não tem condições ainda de sustentá-la. Elas ficavam à mercê da misericórdia do povo. Entre os israelitas, Deus tinha estabelecido leis e regras que facilitavam um pouco a sobrevivência das viúvas, mas mesmo assim não era fácil. Mas havia regras para que as viúvas fossem sustentadas. Os irmãos lembram-se da história de Ruth? Havia até regras na colheita do campo para que fosse ficando para trás alguma coisa para que se pudesse colher. Mas neste momento não há colheita. E quando a dificuldade aumenta, a primeira coisa que se corta são as esmolas, não é? É a ajuda aos outros. Eu não tenho para mim, como é que eu vou ajudar os outros? Portanto, esta viúva estava numa situação de miséria profunda, numa situação de grande dificuldade. Mas notem, ela não estava a passar dificuldade por falta de diligência. Ela está a ponto a trabalhar. O pouquinho que ela tem, ela ainda está. Ela não baixou os braços da depressão. Ela foi lá juntar a lenha, ela foi lá preparar o material. Só dá para fazer mais um pãozinho para ela e o filho, mas ela vai fazer até ao fim, ela vai. Ela vai até aos seus limites. E quando Elias pede a ela água, lembrem-se que a água neste momento devia ser um produto caro, raro, difícil, porque era justamente a água que faltava. Ela não tem qualquer dificuldade em ir buscar a água, não é? Vai buscar água. E ela vai imediatamente e para o que está a fazer para ir buscar água para Elias. Só quando Elias pede pão é que ela se defende e diz, olha, desculpa lá, mas aí já fica mais complicado.
O que me sobra é um bocadinho de farinha na panela e um bocadinho de azeite na botija, e só dá para fazer um pãozinho. Eu vou fazer um pãozinho para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer de fome, porque não há mais nada para comer e a gente não tem aonde ir buscar outros recursos. Agora, o diálogo é interessante, porque esta mulher não se mostra preconceituosa em relação a Elias, lida com ele, não é de forma respeitosa, ela apenas responde no que diz respeito à sua própria sobrevivência, mas a resposta que lhe é dada por Elias é um grande desafio de fé. Ela identificou imediatamente Elias como alguém que não era dali. Não é? Os irmãos veem no diálogo que ela diz assim: vive o Senhor teu Deus. Portanto, ela percebe, talvez pela indumentária, pela forma de estar de Elias, que ele não é dali. E, portanto, ela entende que ele pertence a um outro povo e a uma outra cultura, a uma outra religião. Mas então, olha a resposta que Elias dá: não temas. A dificuldade traz muito medo, não é? É o que a gente nota hoje em muitos olhares. Medo da dificuldade. Não tenhas medo. Vai, faz conforme tu disseste, mas primeiro faz o pão para mim. E depois diz assim, verso 14: assim diz o Senhor Deus de Israel. Irmãos, notem, porque isto é muito importante. Elias não está mais em Israel. Ele está numa outra terra. E se ele, como profeta de Deus, já percebeu, já cresceu o suficiente para entender que o Deus de Israel não está limitado geograficamente, ele está falando com uma mulher que é Sidónia. Para ela, o Deus de Israel não tem nada a ver com aquela região. O que é que o Deus de Israel tem a ver connosco? Não, isto é outra região, é outro povo, é outra terra. Assim diz o Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Esta é a palavra do profeta e este é o desafio de fé que ele traz a esta mulher. E o que é que ela faz, irmãos? Ela age pela fé de acordo com o desafio que foi feito. E isto é impressionante, irmãos. Esta mulher nos lembra uma mulher daquela mesma região cananita, daquela mesma zona, que muitos séculos depois vai procurar o Senhor Jesus a pedir a Cristo que cura sua filha, que era dominada por um espírito mau. E quando ela insiste com Jesus e Jesus dá-lhe uma resposta que até parece ser dura, não é? Eu não vou usar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ela insiste, ela diz: pois, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor Jesus diz àquela mulher: grande é a tua fé. Oh mulher, grande é a tua fé. Olha que em Israel inteiro não encontrei ninguém com esta fé. E esta cananeia, irmãos, tantos séculos antes, ali em Sidom, demonstra esse tipo de fibra. Porque ela recebe a palavra do profeta a respeito de um Deus que ela não conhece, dada por um profeta que ela nunca viu, a respeito de uma coisa que era impossível. Então como é que se vai tirar e vai continuar a ter? Como é que se vai ter de onde se tirou? Mas ela crê, ela acredita, ela confia na palavra de Elias e ela vai e faz exatamente conforme Elias tinha dito. E o resultado foi, como diz aí o texto: da panela a farinha se não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. O resultado disto, irmãos, foi o fortalecimento da fé de Elias, que a provisão de Deus era plena em qualquer lugar. O entendimento maior de Elias de que o seu Deus, era um Deus que agia em toda a terra. Um crescimento na dependência e na humildade, sabendo que o Senhor era aquele que tomava conta dele, mesmo em condições que lhe pareciam tão adversas. Um conhecimento mais completo e perfeito da religião de Baal, conhecimento de primeira mão, porque ele estava ali no centro daquele culto, vendo como é que as coisas funcionavam. E foi também o meio de sobrevivência para esta viúva. Os irmãos entendem isto? Às vezes nós olhamos para esse texto e pensamos assim: mas caramba, Deus colocou um peso ainda maior sobre a coitada da viúva. Ela já era viúva, já vivia com dificuldade, e Deus ainda manda o profeta para tomar conta do profeta. Irmãos, é ao contrário. O profeta foi a forma dela sobreviver à seca e à fome. Sem o Elias chegar lá, ela teria morrido. Ela tinha feito o pãozinho, tinha comido ali o filho, e depois tinha morrido de fome. Mas como Elias chega ali, ela sobrevive.
Porque apesar dela ter que gastar mais, ela foi abençoada porque ela estava dentro do princípio de Deus. Esta é a matemática de Deus, irmãos. A matemática de Deus não faz muito sentido para nós. É uma matemática meio confusa, não é? É uma matemática onde 2 mais 2 não são necessariamente 4, não é? E onde 2 menos 2 não é necessariamente 0. Como é que é possível tirar e sempre haver? Como é que é possível ela usar a farinha e o azeite e nunca ter condições de colocar lá mais e todos os dias haver de novo a farinha e novo azeite para continuar a fazer? Oh, irmãos, Deus tinha sustentado 3 milhões de israelitas no deserto, mandando maná todos os dias. Os irmãos acham que um bocadinho de farinha e um bocadinho de azeite para a viúva, o filho e Elias era problema? Depois de ter sustentado milhões de pessoas durante 40 anos num deserto, os irmãos acham que esta farinha e este azeite era problema? Não é, irmãos. Aqui a diferença era o teste da fé e o exercício da fé. No exercício da fé só cresce quem experimenta. Só cresce quem confia. De outra maneira, não é possível. Talvez esta história e este pormenor da vida de Elias seja muito propício para o momento que vivemos no nosso país. Certamente as dificuldades estão aí, este ano se propicia difícil, sabemos que as contas não são fáceis, sabemos que os impostos vão aumentar, sabemos uma série de coisas. Mas, irmãos, a nossa confiança tem que estar no lugar certo. Nós não vamos deixar de fazer a nossa parte, nós não vamos deixar de trabalhar, sentar em casa e esperar que alguém mande pela janela, não é? Porque o Senhor não nos disse que ia mandar corvos lá em casa, pelo menos a mim ele ainda não me disse isso. Portanto, eu não fico à espera que os corvos entrem, eu nem sequer abro a janela porque agora está muito frio para isso. Mas, irmãos, nós confiamos no Senhor na medida em que nós confiamos que Ele nos vai providenciar a saúde, que Ele vai nos providenciar o trabalho. E vamos ser bons mordomos daquilo que Ele coloca nas nossas mãos. E vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de, naquilo que Ele coloca à nossa disposição, abençoarmos aqueles que têm menos do que nós. Porque essa é a forma de ser bênção. Essa é a forma que Deus usa para nós podermos ajudar os demais. E eu creio que este é o momento de nós o fazermos. Esta viúva sobreviveu porque deu. Ela ganhou partilhando. O Senhor tem-nos dado condições, há possibilidade para isso. Então vamos confiar no Senhor e vamos abençoar aqueles que estão ao nosso lado com menos condições e certamente Ele vai nos abençoar. E então correu tudo muito bem e a mulher, como foi bênção para a vida de Elias, não teve nenhuma dificuldade na vida dela e foi tudo uma maravilha e o filho dela cresceu saudável. Não é bem assim a história. Mas se os irmãos quiserem saber, na semana que vem, à mesma hora, se Deus nos der vida e saúde, aqui estaremos para continuar pensando sobre isto e aprendendo com a vida de Elias, servo do Senhor.